Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da AFA 2020. Eu vou fazer agora a questão 49. A questão diz assim: em um local onde a aceleração da gravidade é g, as partículas idênticas 1 e 2 são lançadas simultaneamente e sobem sem atrito ao longo dos planos inclinados AC e BC, respectivamente, conforme a figura a seguir. A partícula 2 é lançada do ponto B com uma velocidade v0 e gasta um tempo t para chegar ao ponto C. Considerando que as partículas 1 e 2 colidem no vértice C, então a velocidade de lançamento da partícula 1 vale. Bom, a gente vai ter aí um movimento relativo. Então, a gente vai ter que achar uma relação entre essas velocidades. No entanto, se você notar as alternativas, a velocidade v ela está em função da velocidade v0. Então, se a gente pensar, ó, eu sei que, como é um movimento uniformemente variado, a função horária dos espaços, que é S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado, ela vai se encaixar muito bem no que eu preciso para resolver essas questões. Então, eu posso escrever assim, por exemplo, se eu chamar S0 de zero, eu posso dizer que a distância entre A e C vai ser, ele disse que a partícula 1, né, ela foi lançada com velocidade v, e a partícula 2, ela foi lançada com velocidade v0. Então, fica d de AC é igual a v vezes t mais 1 meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Isso para a partícula 1. Para a partícula 2, eu posso dizer que a distância de B a C é igual a V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Só que a gente não consegue resolver essa questão somente com essas relações. Por quê? Porque a gente não sabe quanto que vale a distância de A a C, nem de B a C. E muito menos quanto que vale a aceleração das duas partículas. Né? Então, qual vai ser a resolução desse problema? Né? Primeiro, a gente tem que achar uma relação entre essas distâncias e achar as acelerações. A partir daí, a gente vai conseguir resolver a velocidade v em função da velocidade v0, que é o que o problema está pedindo. Então, pensar assim, como a partícula 1, né, foi lançada com velocidade v, né, eu posso dizer, então, que a distância aqui, eu vou chamar, né, distância de AC, como a gente colocou aqui. E essa distância aqui, eu vou chamar de distância BC. A distância entre A e B, eu vou chamar de x, tá? Uma distância qualquer desconhecida aí. Bom, por aqui, eu posso tirar duas relações trigonométricas que vai me dar DAC e DBC. Eu vou usar o 30 graus, tá? Lembra só, vou botar aqui assim, ó, fazer uma relação entre DAC e DBC. Eu vou achar qual é a relação entre essas distâncias, para ver se a gente consegue resolver isso aí de uma forma mais tranquila. Olha só, a primeira relação que eu vou tirar aqui vai ser o seno de 30 graus. Seno não é cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, cateto oposto, eu vou botar aqui, ó, BC, divididos pela hipotenusa, que é x. Certo? Então,
eu sei que a distância de BC vale x seno de 30, certo? Só que o problema disse que é para a gente adotar seno de 30 igual a 1/2. Ah, beleza. Então, eu posso dizer que a distância de BC ela vai ser igual a x sobre 2. Porque aqui vai dar 1/2, né? Então, x vezes 1/2, x sobre 2. A outra relação que eu vou tirar vai ser o cosseno de 30 graus, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é o quê? A distância de AC sobre a hipotenusa, que é x. Então, distância de AC vai ser x vezes cosseno de 30. Cosseno de 30, a prova manda a gente usar como raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso dizer que a distância AC vai ser raiz de 3x sobre 2, certo? Bom, como você pode notar, ó, eu vou sinalizar aqui, a gente sabe que x sobre 2 vale a distância de B e C. Então, eu posso dizer assim, que a distância de A a C é igual à raiz cúbica da distância de B e C. Achei a relação entre as distâncias. Agora, eu vou determinar as acelerações para eu poder resolver esse problema aqui do início, certo? Então, olha só, eu vou botar aqui a determinar as acelerações. Bom, como é que eu vou determinar essas acelerações? Eu vou pegar essa figura e vou colocar ela aqui embaixo. Olha só, o que está acontecendo? Como essas duas partículas elas estão sendo lançadas plano inclinado para cima, e a gente sabe que a velocidade está variando, eu posso dizer o seguinte, que todas as duas partículas elas vão sofrer interação da gravidade. Então, olha só, a gravidade está aqui, a gravidade está aqui. Porém, o que está acontecendo? Como ela vai subir o plano inclinado, eu tenho que fazer a projeção, né, da gravidade nesse sentido aqui, né? Ó, ela vai estar nesse sentido aqui, certo? Então, eu vou dizer que esse aqui é a aceleração da gravidade para a partícula 1 e essa aqui é a gravidade para a partícula 2. Mais uma vez aqui, eu posso tirar duas relações trigonométricas, certo? O que a gente pode dizer? Que se a gente for fazer a projeção aqui, né, o eixo x, y e tal, eu sei que o seno de 30 graus ele vai ser cateto oposto, né, sobre a hipotenusa, que é g. Então, vai ficar assim, G1 sobre G. Então, eu sei que a gravidade de 1 vai ser G seno de 30. A gente sabe que seno de 30 é 1/2, então eu sei que a aceleração em 1 vai ser G sobre 2. A outra relação que a gente pode ter é para G2, né? Que vai ser o quê? Seno de 60, porque agora já é o outro lado do triângulo, vai ser igual a G2 sobre G. Né? Como a gente pode escrever, ó, G2 é igual a G seno de 60. O problema manda a gente usar o seno de 60 valendo raiz de 3 sobre 2. Beleza. Então, eu sei que o meu G2 vai ser raiz de 3 sobre 2G. Achei as acelerações G1 e G2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas relações que a gente encontrou aqui em cima e vou resolver.
né? Vou substituir os valores que eu encontrei com as minhas relações. Olha só, vê se eu posso escrever assim, ó. Deixa eu botar mais um pouco aqui embaixo. O que a gente sabe? Vamos pegar primeiro essa relação aqui, ó. D de AC é igual a VT, 1/2 de AT ao quadrado, certo? Então, pensa comigo. Eu substituindo aqui por DAC, a gente chamou de G1. Então, por G sobre 2. Vai ficar assim, D de AC é igual a VT, né? Porque ele foi lançado com velocidade v, menos, porque ele está subindo e a gravidade está orientada para baixo, né? 1/2 de G sobre 2, porque aqui seria o meu G1, né? E o G1 é G sobre 2, vezes o tempo ao quadrado. Então, eu posso dizer que a distância de AC, ela vale VT menos 1/4 de GT ao quadrado. Beleza? Agora, para BC vai ficar assim, distância de BC é igual a V0T menos, né, 1/2 que multiplica a raiz de 3 sobre 2 GT ao quadrado. Então, eu sei que a distância de BC vai ser igual a V0T menos 1/4 da raiz quadrada de 3 GT ao quadrado. Certo? Então, achei, agora eu escrevi, né, a relação das duas em função da aceleração de cada um. Só que o que a gente encontrou? A gente não disse que a distância de AC é igual a raiz de 3 distância de BC? Então, ó, se a distância de AC é igual a raiz cúbica da distância de BC, não foi isso? Ó. Aí agora é só substituir o DAC e o DBC aqui e resolver. Então vai ficar assim, ó, VT menos 1/4 de GT ao quadrado é igual a raiz de 3 que multiplica V0T menos 1/4 da raiz quadrada de 3 GT ao quadrado. Beleza? Então, o que acontece? Note que todos os termos têm T. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar um T de cada um. Ó. Tirei um T de cada um. Então, vai ficar assim. Ó. Deixa eu escrever aqui. V menos GT sobre 4 é igual a V0 raiz de 3 menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, vai ficar 3/4 de GT. Beleza? Aonde tem GT, eu tenho que achar V em função de V0, não é? Então, olha só. V é igual a V0 raiz de 3 menos 3/4 de GT mais GT sobre 4. Certo? Eu vou escrever assim, V é igual a V0 raiz de 3 menos GT, vou botar em evidência, que vai ficar assim, ó, aqui está menos, então vai ficar 3/4 menos 1/4, porque está menos aqui do lado de fora. Então, esse aqui fica positivo e esse fica negativo. Então, fica V é igual a V0 raiz de 3 menos GT, que multiplica 3 menos 1, 2. 2 divididos por 4, 1/2. Certo? Então, a gente vai ter o seguinte, que
o meu V vai ser igual a V0 raiz de 3 menos GT sobre 2, certo? Como o problema falou, né, a prova manda a gente usar a gravidade como 10, né, e é válido para todas as questões, eu poderia dizer que V é igual a V0 raiz de 3 menos a 10t divididos por 2, ou seja, V é igual a V0 raiz de 3 menos 5t. Achei a relação entre as velocidades. V0 raiz de 3 menos 5t. V0 raiz de 3 menos 5t. V0 raiz de 3 menos 5t. Resposta, letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.